Um assunto que ainda causa muita discussão entre juristas, advogados e parlamentares é a prisão de 8 de janeiro, dos que estavam no dia 8 de janeiro. A necessidade dessa prisão permanecer, 200 pessoas ainda permanecem presas. Essas prisões são legais? A manutenção dessas pessoas lá dentro ainda está de acordo e conforme as regras da legislação? Essas pessoas apresentam uma periculosidade tão grande assim mesmo? E essas pessoas estão tendo o direito à ampla defesa, ao contraditório garantidas? Isso foi tema de uma discussão lá no Senado Federal dentro de uma comissão. E a gente vai falar um pouco disso, uma manifestação da Damares Alves que chamou atenção, falas do Cleitinho, enfim, tem muita coisa importante que a gente vai traçar aqui nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, sempre um prazer ter você aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, dá um like aí pra gente. É preciso, senão o YouTube não manda para mais pessoas. E confere se está inscrito no canal. Às vezes a pessoa acha que está inscrito e o próprio algoritmo tira a sua inscrição. Então confere aí, tá bom? Bora começar de matéria? Vamos lá? Bora lá! Olha só, essa matéria que eu trago para vocês é da Agência Brasil. Ela trata da discussão que teve dentro do Congresso Nacional, mais específico do Senado, onde advogados apontam violação de direitos dos presos, direitos humanos, né? Ou quem foi preso dentro dos atos do dia 8 de janeiro deixaram de ser humanos e só são humanos aqueles que são presos por outros crimes. Porque esse aqui foi crime também. Mas é só esse tipo de crime que pode ter violação de direitos? Aí é complicado, né? A audiência no Senado discutiu prisão de envolvidos nos autos golpistas. Espera aí que eu vou ler um trecho para vocês. Uma audiência pública no Senado debateu nesta quinta-feira a prisão de envolvidos na invasão do ataque à sede dos três poderes, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Representantes dos presos, advogados, afirmaram haver violações de direitos humanos das mais de 200 pessoas que continuam detidas no complexo penitenciário da Papuda e na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. A presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, que é a Gabriela Fernanda, relatou situações vividas por familiares dos detidos e afirmou que muitas pessoas que se encontraram presas se manifestaram de forma ordeira e pacífica durante o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e não participaram dos atos de depredação. Abre aspas. No dia 8 de janeiro, eu lembro que, quando começaram a chegar as imagens de lá, todo aquele cenário de guerra foi muito assustador. Eu lembro que eu e nossa família nos ajoelhamos e ficamos desesperados, porque nós sabemos que nossos familiares, as pessoas que vieram para Brasília, não tinham essa intenção. Não vieram para esse absurdo que aconteceu, disse. Enfim, o que acontece é que advogados, defensores públicos argumentam violações nítidas do direito à defesa. Demora no oferecimento das denúncias, falta de acesso aos autos, enfim, são várias denúncias que foram feitas a partir dessa audiência pública. E ainda assim, essas 200 pessoas permanecem presas. Outra questão que a gente tem que discutir. A manutenção da prisão preventiva, ela se dá no caso da pessoa apresentar uma periculosidade grande à sociedade, ou no caso de ter um risco de fuga, ou no caso dessa pessoa poder interferir no processo, o que não é possível. Não tem nada dessa situação. Você acha que liberando essas pessoas vão correr e tentar invadir o Congresso de novo com nada na mão? E sem contar que tem pessoas que realmente chegaram depois. Tem vários vídeos circulando na internet de gente que chegou de noite, chegou no outro dia para manifestar de frente aos quartéis e foi presa. Pois é, até onde eu saiba, o direito à livre manifestação está previsto constitucionalmente. Ou vocês esqueceram que durante a prisão do Lula, teve gente que acampou e fez manifestação durante meses na porta da
Polícia Federal. Teve bebedeira, teve uso de droga lá na porta e ninguém foi preso. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. E essas são as críticas dos juristas, principalmente aqui, nessa audiência que aconteceu. Um deputado, Ruriz, também lá do Distrito Federal, ele falou exatamente dessa situação, dessas pessoas que estão presas hoje e só por se manifestar. E quem se manifestou durante a prisão de Lula pôde fazer da mesma forma e ninguém preso. Ou seja, é nitidamente uma medida excepcional, uma exceção, um tribunal de exceção que foi aplicado a essas pessoas. Isso aí, eles nem se preocupam em esconder, a própria mídia fala isso. E aí, eu vou fazer um contraponto. Vocês sabem que eu gosto de utilizar a mídia para fazer esse contraponto. E essa postagem foi da senadora Damares Alves, eleita pelo povo, que colocou o seguinte: 46% dos presos por abuso sexual, a palavra que é usada é estupro, e você sabe o que é, eu não vou falar aqui no YouTube, foram soltos após audiência de custódia. Ou seja, 46% dessas pessoas, muitos presos em flagrante, são liberados pela justiça. Você vê aqui a diferença de noção entre a gravidade que um preso em flagrante por essa situação que pode voltar à rua e um preso por ter se manifestado, e mesmo os criminosos que depredaram o bem público lá, esses, meu amigo, quantos aí que não depredaram já estão soltos nas ruas? A definição da prisão dessas pessoas tem um caráter político, infelizmente vocês sabem disso. E a Damares aqui, ao se manifestar, ela criticou aqui o caso aqui dos presos aqui, da liberação, que ela escreveu o seguinte, e eu assino embaixo: e quando eu grito e berro que precisamos urgentemente mudar nossas leis penais, sou chamada por alguns de exagerada. Minha primeira ação como senadora foi pedir uma comissão especial imediata para discussão sobre a reforma do Código Penal, e a minha segunda ação foi pedir uma comissão permanente da proteção da infância, pois sei que a maioria desses casos de abuso são contra crianças. No segundo semestre de uma resposta aos meus pedidos, o Senado Federal precisa emitir. Não aguentamos mais tantos abusos e tantas impunidades. E eu assino embaixo, parabéns Damares pela sua atuação, e é exatamente isso. Então, assim, essa audiência pública que aconteceu foi deveras importante para quem está se preocupando em acompanhar o que acontece, escancarou um pouco mais que o devido processo legal, que o Estado Democrático de Direito não está sendo observado em relação a essas pessoas que estão presas. Foram os advogados das partes que falaram, defensores públicos que se manifestaram e até a própria Procuradoria-Geral da República já se manifestou também. Ou seja, não é uma voz isolada que está dizendo isso. Vamos lá. Mudando de assunto, você lembra que o Roberto Barroso proferiu aquela icônica frase: nós derrotamos o bolsonarismo, ou seja, descobriu a roda, né? Quem não sabe dessa frase do Barroso? A grande questão foi feito um pedido de impeachment, e o deputado Coronel Crisóstomo trouxe aqui a pressão que está acontecendo pelos parlamentares pelo impeachment do ministro Roberto Barroso, e escreveu o seguinte: deputados que assinaram, eu assinei, impeachment de Barroso é urgente e necessário, chega de abuso de poder, e aqui colocou o nome de todos que assinaram, são 65 assinaturas até o presente momento. Levantou-se a possibilidade de que o Pacheco pudesse pressionar pelo impeachment do Barroso. Por quê? Porque já se discute e questiona agora Flávio Dino para a segunda vaga. E o Pacheco está querendo essa vaga. O Pacheco está no último mandato. Então, ele vai ter que concorrer à eleição de novo, e ao que se percebe, dificilmente ele consegue reeleição depois do apoio ao Lula. E aí, a grande questão e agora? Como é que se faz para garantir que Pacheco permaneça dentro do sistema público? Coloque ele no STF. Mas se a vaga vai para o Dino, ele não tem vaga. A ideia, dizem, é que, pautando o impeachment de Barroso, o Lula possa indicá-lo ao STF.
Acho pouco provável, acho mais um delírio. Eu não me afilio a essa linha de raciocínio. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu vou trazer para vocês agora é do Pleno News. E, lógico, fazendo referência a outros casos. O novo ministro, indicado pelo Lula agora, que é o Sabino, que vai pegar o lugar da Daniela Carneiro, que saiu do Ministério do Turismo, ele já foi condenado a devolver 1,3 milhão de reais do fundo eleitoral que ele não aplicou de forma adequada, ou seja, teve aplicação irregular de 1,3 milhão de fundo eleitoral. Olha só a quantidade de grana que os deputados têm, hein, para poder usar através do fundo eleitoral, 1,3 milhão. E ele foi obrigado a devolver esses recursos e devolvem, né? Tem dinheiro para isso. Afinal, é bem lucrativo. Agora a grande questão aqui que nos levanta é: tem um certo presidente, ex-presidente, que não desviou dinheiro. Não, 1,3 milhão, esse dinheiro não foi mal usado, as contas foram aprovadas, mas ele se tornou inelegível. E aí, tem uma crítica aqui que eu acho interessante. Vamos fazer a primeira aqui, ó. O Sabino, Celso Sabino, foi indicado como ministro do Lula, foi eleito, teve aí uma verba de 1,3 milhão do fundo eleitoral que foi utilizada de forma errônea, digamos assim, teve que devolver, não está inelegível. E aí o Tomé Abdu, que é deputado federal, ele também traz algumas críticas a mais. O Flávio Dino criticou as urnas, igual dizem que o Bolsonaro fez, né? Que foi por causa da crítica às urnas. Não aconteceu nada com ele. O Lula relativizou a democracia. Não aconteceu nada com ele. O ministro Barroso tem atuação militante em confronto ao artigo 39 da lei do impeachment e não acontece nada com ele. E o Abdu escreve o seguinte: esse é o Brasil atual. Os amigos podem tudo. Aos opositores, todo o rigor da lei. E ele escreve, abre aspas, a lei não deveria ser aplicada a todos? O que vivemos hoje é o que parece ser o reflexo de uma justiça ideológica, que muitas vezes pode somente penalizar aqueles que questionam e se opõem, enquanto do outro lado, muitos parecem sair impunes. E aí é a linha de raciocínio que eu acho que não é só do Abdu, né? Milhares de brasileiros hoje têm esse questionamento, é a sensação que hoje milhares de brasileiros têm de que, infelizmente, não há mais o mesmo peso e a mesma medida, e eles não têm nem preocupação em digamos assim, disfarçar, né? Que hoje quem é da direita é antidemocrático, é mau, é extremista e deve ser caçado. E eu sei que vai ter muitos casos ainda aqui para a gente estar noticiando, porque a gente vê como as coisas estão correndo. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Cleitinho Azevedo. O Cleitinho, que é um fenômeno das redes sociais, é senador da República, e dentro da simplicidade que ele fala, ele vem ganhando do público. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui de um projeto que ele apresentou. Abre aspas para a fala dele. Esse é o meu projeto. Espero contar com o apoio de todo o povo brasileiro. É pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Escuta aqui. Chamar a atenção de toda a população brasileira que o Senado, na Comissão de Direitos Humanos, encaminhou agora para o presidente Lula uma sugestão que ele possa fazer esse projeto de lei, encaminhar para a gente, que eu acho que é de suma importância mesmo. Foca aqui, cameraman, que legal, senhor. Filhas de militares solteiras, chega a mais de 6 bilhões de reais. Isso é para acabar, com isso. E eu acho que é de suma importância que o próprio presidente Lula possa fazer esse projeto, encaminhar para a gente, porque em vez de aumentar imposto, que tal que a gente diminuir a despesa? Não vamos aumentar imposto, mas não vamos diminuir a despesa. E isso é uma despesa muito grande. Aqui, ó, mais de 6 bilhões de reais para filhas solteiras de militares. Mas aí eu queria chamar a atenção também que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, gente. Então, eu estou rolando um projeto aqui também no Senado também, que, ó, filha solteira de senadores também dá quase 32 milhões. Aí a gente tem que fazer aqui também. A gente tem que ser justo. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se tem para os militares, tem que ter aqui para cá também.
né? É mais que justo. Então, estou protocolando aqui também, porque, igual eu estou falando, em vez de aumentar imposto, vão diminuir as despesas, porque a despesa está muito alta para a população brasileira, né? A população que é o pagador de imposto, o patrão, não aguenta pagar tanta coisa. E eu queria falar também que, além disso aqui também, outro projeto que eu fiz, que eu acho que é de suma importância, aí vai por 3 poderes, tanto para o judiciário, para o legislativo, político, ou quem que for, né, que estiver afastado com suspeita de corrupção, não pode continuar recebendo salário. Porque depois comprova que foi corrupto e ele recebeu 1 ano de salário. E aonde que a gente se viu uma situação dessa? Então o que eu estou fazendo aqui, que for, no caso, político, o que for do poder judiciário, que tiver afastado, aí, infelizmente, vai ficar sem receber. Aí, se caso comprovar que é inocente, aí pega e recebe. Mas já pensou, a maioria das vezes, comprova que é um corrupto, e aí fica aí 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, até mais, recebendo dinheiro do povo. Do povo. Então, acho que é mais que justo. O que eu estou fazendo aqui, gente, é dar de César o que é de César. E eu acho que, em vez da gente ficar só aumentando imposto para a população brasileira pagar, vamos diminuir essa despesa que está cara para a população brasileira pagar. Viu? Muito obrigado, senhor presidente. Perfeita colocação do Cleitinho. O fato de quem está preso não receber o salário, eu comentei isso aqui sobre a questão do Anderson Torres. Falei que o que eu vejo de ilegalidade não é ele não receber. Realmente, durante o período que está preso, ele não deveria receber. Na minha visão, neste caso, o que eu vejo como ilegal é a prisão dele, com base, inclusive, no posicionamento da própria PGR. Ou seja, eu não vislumbro a autoria, a materialidade que o ministro do Supremo Tribunal Federal vislumbra. Entretanto, quem tem essa prerrogativa é ele. Eu só posso comentar. A minha prerrogativa é comentar como advogado que sou, enquanto o Estado Democrático de Direito me permite comentar. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. O deputado Hélio Lopes, ele faz críticas aqui a uma atuação do Ministério Público Federal que quer acabar com o chamado racismo institucional em colégios militares. De acordo com o Ministério Público Federal, a exigência de padrões estéticos e comportamentos baseados na cultura militar nessa unidade de ensino seria uma forma de discriminação, ou seja, seguir regras é discriminação, segundo o Ministério Público. E o deputado Hélio Lopes escreveu o seguinte, abre aspas, o progressismo cultural se instalou em todas as instituições brasileiras. Por meio de indivíduos que professam essa nova religião woke, perseguem tudo que é fora dos seus padrões politicamente corretos. Para realizarem sua cruzada cultural, tentam de toda forma criminalizar o que eles odeiam. O crime de racismo tem sido utilizado como uma forma de realizar a cruzada woke e eliminar toda oposição aos seus princípios ideológicos e estéticos. Sim, vivemos em uma guerra espiritual e cultural. É o que escreve aqui o deputado Hélio Lopes. Vamos lá. Eu tenho um posicionamento sobre isso aqui. A pauta sobre o racismo, sobre pessoas com deficiência, sobre o etarismo, sobre LGBT, são pautas importantíssimas que merecem ser discutidas. Mas a forma deturpada que elas são levantadas tiram a credibilidade de muitas dessas pautas. A exemplo dessa aqui, dizer que seguir um padrão é, de certa forma, ter um racismo institucional, me poupe. Eu digo e repito, vamos falar em padrões. Chegue de bermuda e chinelo de frente ao ministro do STF, que você vai ver o que é racismo institucional. Entra dentro do fórum de bermuda. Liturgia do cargo, liturgia, civismo. É isso que são bases. Ou seja, eu, como advogado, jamais me importaria de uma forma que não coubesse diante de ministros da Suprema Corte, diante do Ministério Público ou diante de juízes. Eu, ao dar palestra na Câmara dos Deputados, como eu já fiz algumas vezes, jamais eu chegaria de bermuda e chinelo. Mas eu vou dizer que isso é um racismo estrutural? Ou o racismo não se aplica a mim? Você não pode reclamar de racismo, branco, hétero, não é deficiente.
não é velho. Não se trata disso. Se trata de dar a devida preocupação ao devido caso conforme ele é. São pautas importantíssimas que merecem ser levantadas. Há racismo, há homofobia, há o etarismo, há o capacitismo, são pautas existentes, necessárias de serem preocupadas, mas com responsabilidade. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E falando em etarismo, por isso que eu trouxe a matéria aqui, dói ser chamado de inútil. Denúncias de violência contra idosos sobem 47%. Só aqui nos primeiros dias, no primeiro semestre de 2023, quase 400 mil violações dos direitos dos idosos já foram registrados no Disque 100. E aqui o que eu digo? Por que teve 42% a mais? Impunidade. O exemplo é forte. Se você está durante um período em que você sabe que acontecerá impunidade, você comete o crime. O bandido vai cometer o crime. Então, assim, já que se fala tanto, esse pessoal da esquerda que tem essa preocupação, que tem a responsabilidade com essas pautas, tirem a impunidade, punam os abusadores, punam com rigor da lei, mas de forma séria, quem pratica o etarismo, a homofobia, o racismo, mas de forma séria. Pega realmente aquele que tem o ânimo de ofender, aí puna essas pessoas. Aí você vai ver diminuir muito essa situação escabrosa. Tá? Ele tá com... Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem aqui, tá? De uma visita que aconteceu de membros do MBL, e eu achei muito interessante, a uma universidade federal. Inclusive, foi nessa mesma universidade que alguns desses foram espancados, tá? Apanharam. Então, eu queria que você visse esse trecho aqui, ó, pequeno, mas interessante, dessa visita a uma universidade federal que é bancada com os nossos impostos. Assiste aí. Olha isso aqui. Ele tá com o que na mão? Ele tá com o livro ou ele tá com a AK na mão? Quando a gente fala, cidadão de bem, ele tem que andar armado, a esquerda fala, não tem que andar armado. Dá um livro para ele, vamos de políticas sociais, vamos trazer inclusão. Essa galera aqui, ela quer inclusão ou ela quer revolução armada? Eu pergunto para vocês, vocês acham que por que o Lula desarmou a população? Vocês acham que por que ele desarmou? Isso tá de brincadeira, né? Ei, Bolsonaro, toma da polícia. Pô, toma no c... te garanto, é uma delícia. Essa frase do Bolsonaro aqui em cima, um guerrilheiro armado, vocês acham que eles estão promovendo o quê? Violência ou amor? Responde aqui pra gente. Manda pro teu amigo esquerdista, eu vou responder aqui embaixo pra gente. Amor é que não é, se eles querem amor ou se eles querem violência. Fogo na polícia. Isso aqui não é fascismo não, né? O que a gente faz quando a gente vê um bagulho desse aí que não respeita a polícia? Porque na hora quando o cara é roubado, o que o moleque faz? Ele vai pedir ajuda pra quem? É isso. Apesar de algumas críticas que a gente tem, né, em relação ao MBL, em relação ao posicionamento deles, parabéns pro pessoal do MBL que tá fazendo trabalho incrível fazendo isso aí. Tem que fazer isso mesmo. Parabéns. Aí. Quanto mais tiver esse tipo de violência aqui, principalmente incitação à polícia, que são homens de bem. Então isso aqui, se a gente pegar apologia à violência contra a polícia, a gente vai apagar. Porque o policial, ele tá arriscando a vida dele por mim e por você. O que eu falei... Pessoal, vocês não viram lá, mas na parede ainda estava escrito lá, ó, tesão e revolução e outras palavras lá de cunho totalmente violento. Falei para vocês lá na autopichação, mais livro, menos Bolsonaro. O que a gente viu lá? Aquele guerrilheiro ali, ó. Ele tá com um livro ou ele tá com AK nas costas? Eles estão pregando o que aqui? Eles estão pregando educação, estão pregando amor ou estão pregando violência? Essa é a esquerda que ela fica imune da mídia. A mídia nunca vai mostrar isso aqui. Por isso que a gente tem que vir aqui, tem que vir um carioca, tem que vir um potiguar, tem que vir um paranaense, pra gente entrar nessas universidades, porque a gente tem coragem. Volto a ressaltar aqui, a gente avisou que a gente vinha, centros acadêmicos, eles falaram que não ia deixar a gente entrar, a gente veio, entrou e cadê vocês?
A gente vai voltar aqui porque a gente vai soltar esses vídeos e esses vídeos vão rodar. E vocês vão saber que a gente veio aqui no lugar de vocês e pintou tudo. Então pode nos aguardar. Se você está assistindo esse vídeo, a gente vai voltar aqui na Universidade de Santa Catarina e a gente vai pintar tudo de novo, porque isso aqui é só um setor, ainda tem muito mais. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, pra gente ter esse tipo de vagabundagem aqui. Olha se não tem pessoas transitando aqui. Olha se não tem pessoas ali na parada. Olha como tá isso aqui. Mano, eu fico imaginando. Tem sofá aqui, ó. Veja os sofás estão virados todos pra fora. Fala pra mim se os caras vão vir aqui fumar maconha e ficar viajando, olhando pra fora. Fala. Vocês não viram? Mas estava escrito ali no canto. Esquece a polícia, Black Bloc já. Vocês viram esse escrito lá? Isso é um absurdo. Isso não Aí acontece. eu te pergunto. Lê ali. A juventude é o futuro. Será que essa juventude aqui vai resolver os problemas do país? Nunca vai resolver. Olha a forma como eles tratam um negócio que era pra ser bem preservado, mano. Feministas contra, não posso falar essa palavra, você sabe o que é, né? E quando homens ficam nus na parada gay na frente de crianças, será que não é isso aqui? Será que não é? Enfim, acho que mais nítido e límpido do que isso aqui que eu trouxe para vocês não tem como. E eu garanto, perdão? Vocês já acostumaram com isso, esses dias aqui que eu tô meio gripado. Eu garanto para vocês que em jornal nenhum vocês vão ver isso. Nenhum. Você não vai ver isso na Globo, você não vai ver isso na Band, você não vai ver na Record, que vai ter coragem de mostrar para vocês realmente o que acontece nessas universidades. E aqui a gente mostra que a gente sabe que isso não é certo, tá? Isso não é certo mesmo. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse editorial. A gente volta às 7 horas com mais um editorial para vocês, tá? E obrigado por tudo. Vocês já me conhecem, vocês sabem como eu sou. E assim, eu não me importo com os erros que acontecem aqui. Se tem uma coisa que eu não tenho é frescura, sabe? Então, eu tossi aqui no meio. Vai ficar. Eu falei uma palavra errada, eu corrijo. Tentar demonstrar a perfeição é o maior erro que existe. Afinal, a gente não tem que demonstrar aquilo que não existe. A perfeição não existe, tá? Então, o próprio Sêneca dizia isso, não existe essa perfeição. Então, eu não vou tentar. Vocês já me conhecem, então os meus erros, vocês me perdoem. O que eu quero é que a minha mensagem chegue até você. Como eu disse, se eu exponho a minha ideia aqui, em momento algum, o meu interesse é mudar a sua ideia. É mostrar para você que pensa como eu, que você não está sozinho. Eu já falei isso algumas vezes para vocês. E o nosso intuito aqui é mostrar que esse sentimento de indignação com o status quo existe. Existe por minha parte, existe por vocês que já se tornaram uma grande família que estão assistindo aqui, é porque estão indignados com o que está acontecendo no nosso país. Nosso país é lindo, é ótimo, é maravilhoso, mas infelizmente a gente tem que lidar com esse tipo de raça que só quer destruir o nosso país e não pode ser assim. A gente acredita na democracia, a gente acredita num país justo, onde não seja o eu contra eles, ou o pobre não tem que ter ódio do rico. Não é isso. A gente quer um país bom para todos. É isso que a gente briga e é isso que a gente quer, tá bom? Obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar para mais pessoas, para a gente ter mais alcance, tá bom? Obrigado por tudo. Desculpe os erros, mas a gente é assim, simplesmente. Grande abraço.